Oi, seja bem-vindo ao canal Paróquia Santo Antônio de Pádua. Meu nome é Gabriela e assim como você, eu sou filha de Deus e Maria. Você sabia que Deus nos deixou 10 mandamentos? As perguntas que eu faço nas quartas-feiras podem parecer meio bobinhas de vez em quando, mas essas perguntas que são bobinhas mesmo, elas podem nos levar a outras perguntas que não são bobinhas, que são bem sérias. Então eu tenho certeza que se você está me assistindo aqui, você sabe que Deus nos deu os 10 mandamentos, mas essa pergunta nos leva a outras, por exemplo, quais são os 10 mandamentos? Eu estou seguindo os 10 mandamentos? O que eu posso fazer para melhorar o meu cumprimento nos 10 mandamentos? E algo que é muito importante é que nós, como cristãos, buscamos a santidade. E nós vemos que os santos, eles foram além dos 10 mandamentos. Eles cumpriram os 10 mandamentos porque eles sabiam que era a obrigação deles fazer o que Deus pedia a eles, mas eles foram além. Eles foram além das capacidades humanas deles, confiando em Deus. Então, se nós queremos ser santos, nós vamos além dos 10 mandamentos. Mas para isso, precisamos primeiramente conhecer e cumprir os 10 mandamentos. Então, falando um pouco sobre cada um deles, né? Vocês sabem também que Deus deu os 10 mandamentos para nós através de Moisés, com as tábuas da lei. Lá no Antigo Testamento, você pode ler aí na sua casa, na Bíblia. Inclusive, recomendo muito que você faça isso. Talvez até em família seja legal vocês fazerem isso. E hoje eu queria falar sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou aqui com o Catecismo Maior de São Pio X. Ele é muito bom porque são perguntas e respostas, então é de muito fácil entendimento. Eu particularmente, entendo melhor esse aqui do que o amarelinho, que exige um pouco mais de concentração e estudo. Então eu gosto um pouco mais desse porque tá numa linguagem que eu consigo entender melhor. Então eu recomendo muito ele para vocês, ele é muito bom. E eu vou ler o ponto 352. A pergunta é: como se cumpre o primeiro mandamento? Então a resposta: cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. O culto interno é a nossa decisão de amar a Deus, porque amar não é somente sobre aquele sentimento afetivo que nós temos. Para amar as pessoas com carinho, nós primeiro precisamos decidir amá-las. Então, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E para amarmos, também precisamos respeitar. Então, nós temos que respeitar a Deus e decidir amá-lo. E a cada dia, se nós formos construindo isso, nós vamos ganhar esse sentimento por Deus também. Isso só depende de nós, da nossa primeira decisão. E isso é o culto interno, então. E o culto externo, ele vai ser reflexo do culto interno. Por exemplo, na hora de escolher uma roupa. Nós não devemos escolher uma roupa para chamar a atenção dos outros. Nós devemos escolher uma roupa que vá agradar a Deus. Então, nessas pequenas atitudes, aqui citei a roupa, mas em todas as coisas, até na hora de rezar um terço, é um ato externo, mas que vem do interior, da minha decisão de rezar o terço para a maior glória de Deus. Então, é isso. E os dois são muito importantes e muito necessários para o cumprimento do primeiro mandamento. Então, agora que nós sabemos o que nós devemos fazer para cumprir o primeiro mandamento, vamos ver o que nós não podemos fazer. Aqui eu vou ler o ponto 357. A pergunta é: que nos proíbe o primeiro mandamento? Aí a resposta é assim: o primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Aí aqui São Pio X vai explicando cada uma dessas proibições. Eu vou explicar com as minhas palavras, mas caso eu me perca um pouquinho, eu tenho aqui o meu suporte, o catecismo, então se precisar eu vou ler aqui para vocês. Então, a idolatria. A idolatria aqui está escrito, chama-se idolatria o prestar a alguma criatura o culto supremo de adoração, devido só a Deus. Então, por exemplo, uma pessoa constrói uma imagem e começa a adorar essa imagem, a colocar essa imagem acima de Deus. Isso é errado? Nós sabemos que nós devemos adorar somente a Deus. Então aí surge a pergunta: e as imagens dos santos, como é que fica? Nós não adoramos as imagens dos santos. As imagens dos santos são para nos lembrar desses santos que deram testemunho de Deus aqui na terra e que intercedem por nós lá do céu.
Então, esses santos, eles adoraram a Deus e somente a Deus, amaram a Deus sobre todas as coisas e foram além disso. Muitos deles doaram a sua vida a Deus com o martírio. E os que não doaram com o martírio, doaram com a paciência, doaram com a castidade. Todos, né, fizeram isso, todos cumpriram os 10 mandamentos. Então, isso é importante também, nós lembrarmos que nós não adoramos as imagens dos santos, mas nós usamos elas para lembrar que eles cumpriram os 10 mandamentos também e que eles amaram a Deus sobre todas as coisas. Vamos ver o que mais. A superstição é toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Por exemplo, astrologia, prever o futuro e tantas outras coisas que infelizmente estão muito impregnadas no nosso mundo e às vezes as pessoas nem sabem que é errado, vão e fazem isso na inocência. Então, por isso que é nosso dever estar aqui falando para vocês que isso é errado. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre por que é errado a astrologia, por exemplo, eu convido vocês a pesquisarem sobre São Tomás de Aquino. Ele fala sobre isso e aí dá um entendimento muito bom do porquê é errado e porque não tem nada a ver com nossa doutrina santíssima. O que é sacrilégio? O sacrilégio é profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada a seu culto. Vou dar um exemplo aqui que infelizmente acontece hoje em dia. Uma pessoa vai numa igreja, quebra o sacrário e joga no chão todas as partículas do Santíssimo Corpo de Jesus. Isso é um sacrilégio. Heresia é quando eu sei que uma coisa é verdade, que a igreja prega isso, por exemplo, a virgindade de Maria. Eu sei que isso é verdade, é um dogma da igreja, é comprovado pela igreja, e mesmo assim eu vou lá e digo que é mentira. Isso é uma heresia. Porque eu sei o que é verdade, mas mesmo assim eu vou lá e digo que é mentira. Então a pessoa tem que saber que isso é verdade e tem que saber que o que ela está prestes a cometer será uma heresia. O primeiro mandamento também proíbe o comércio ou o trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. Então, nós não devemos conversar, entre aspas, com as forças malignas, nós devemos evitá-las e correr delas. E também não entrar em outras seitas e também não devemos invocar as almas dos mortos, o que é totalmente diferente de invocar a intercessão dos santos e dos anjos, é muito diferente. Então, também fala aqui sobre honrar os santos, ou honrar a Virgem Maria, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo explicando cada culto que nós devemos à Santíssima Trindade, à Virgem Maria e aos santos, e eu vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver e entender um pouquinho melhor, que senão o vídeo já está meio longo e ia ficar ainda maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like para eu saber, para eu trazer o segundo mandamento mais pra frente, então. E comentem aqui nos comentários uma sugestão, um vídeo do que vocês querem mais pra frente, se vocês não querem dos outros mandamentos, se pode parar por aí, se tá chato, qual é o santo que vocês querem que eu fale, se tem alguma curiosidade que vocês querem saber mais, ou alguma curiosidade que vocês sabem e querem que as outras pessoas saibam. Então me deem sugestões, por favor, eu agradeceria muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e salve Maria Santíssima. Tchau!